Desenvolvimento social e saúde pública, o tema de uma conferência que teve lugar no Salão Nobre de Angra do Heroísmo. Os três principais desafios que se colocam agora são a desinformação na área da saúde, as alterações climáticas e a resistência aos antibióticos. Que os profissionais de saúde, ou a comunidade médica e científica, têm aqui também uma quota à parte da culpa. Porque a verdade é que esta teoria da conspiração surgiu na sequência de um artigo fraudulento, mas que foi publicado, que fazia uma associação entre a vacina do sarampo e o autismo. Ora, esse artigo já foi retirado da revista onde foi publicado, já foi demonstrado que se tratava de fraude, mas ficou a semente que levou a que a desinformação se propagasse e que tenha agora condições para se propagar em meios que antigamente não existiam, nomeadamente através da internet. E mais uma vez temos aqui um paradoxo aparente. Se nós pensarmos na internet, a internet é quase um produto acabado de toda a complexidade que nós temos em termos de avanço técnico e avanço científico. E, no entanto, aquilo que é resultado de um progresso fantástico acaba por ser também a via pela qual nós temos a transmissão da desinformação e que nos pode levar a um retrocesso em termos de indicadores de saúde. A desinformação é um dos grandes desafios que se colocam na área da saúde, com a internet no centro da propagação dessa mesma desinformação. Há que colocar um travão. Nós, de facto, temos a possibilidade de, por um lado, nós sermos agentes também de produção de informação de boa qualidade, ou seja, nós somos capazes de mapear, por um lado, a desinformação existente e temos formas de o fazer online, através de métodos de ciência de dados, mas também de produzir conteúdos online que permitam informar melhor. Portanto, esse é, desde logo, um dos aspectos e, obviamente, para isso temos que estudar quais são os mecanismos que captam melhor a atenção dos cidadãos, dos internautas, dos consumidores de informação. Há depois também aqui um outro papel, enfim, de certa maneira complementar. A própria comunicação social pode ajudar, ou seja, por exemplo, quando noticia achados científicos, é sempre útil poder fazer aquilo que é um enquadramento da evidência científica, uma contextualização do quão transponível isto é, que nem sempre é um desafio fácil também, passar ciência para o público leigo, mas é também algo que é fundamental e que ajuda a combater a desinformação, porque ajuda os cidadãos a perceber melhor aquilo que é a atividade científica. E, claro, mesmo os próprios meios tradicionais têm o seu papel também na promoção da informação em saúde, desde o ensino até aqueles que são os jornais, os canais de televisão, etc. Portanto, há aqui um caminho que deve ser feito por várias formas, desde, mais uma vez, o online, que se calhar é o epicentro da comunicação, até tudo o que está à volta. E, mais uma vez, obviamente, não ignorando aquilo que é a relação entre o profissional de saúde e o doente, onde os próprios profissionais de saúde devem estar preparados, de certa maneira, para desmistificar aquelas que podem ser os preconceitos dos doentes. Há uma parte de responsabilidade que cabe a cada um de nós, a busca de informação fidedigna. Defende também uma aposta na investigação científica, fora dos modelos tradicionais e que vá para além dos ensaios clínicos, que recorra ao conhecimento de diversas áreas, como a utilização da inteligência artificial. Bernardo Sousa Pinto é autor de mais de 130 artigos científicos, com destaque para as áreas da rinite alérgica e alergia a medicamentos. Veio à terceira a convite do Rotary Club de Angra do Heroísmo, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, na qual é docente. Avança-se com um projeto internacional com o apoio de diversos parceiros. Nós estamos a desenvolver as recomendações internacionais para o tratamento da rinite alérgica e algo que nos preocupamos foi tentar perceber quais são as questões que os doentes colocam. E fizemos isso não só envolvendo doentes dos painéis, mas também, por exemplo, procurando mapear aquelas que eram as questões mais frequentemente colocadas pelos doentes online, seja por pesquisas, seja nas redes sociais, porque isso permite-nos dar uma ideia daquelas que são as preocupações dos doentes e permite gerar recomendações que vão ao encontro dessas mesmas ânsias e dúvidas. Outro dos desafios que podem levar ao retrocesso na área da saúde pública é o das alterações climáticas, que já começa a afetar a população.
as alterações climáticas são uma realidade com que já nos deparamos no presente, mas que vai assumir uma importância cada vez maior no futuro e que vai afetar a saúde em várias dimensões. Portanto, temos, de facto, nas doenças crónicas, por estranho que possa parecer à primeira vista, mas o caso das doenças alérgicas é um exemplo interessante. Por exemplo, lá está a questão de nós termos temperaturas mais elevadas, níveis de CO2 mais elevados. Isso aumenta os níveis de pólen, a alergenicidade, a concentração de pólenes e, obviamente, que isso leva a que a rinite alérgica possa ser mais difícil de controlar, pode potenciar exacerbações por asma. Portanto, nós podemos ter uma maior dificuldade em controlar este tipo de doenças que têm uma relação direta com aquilo que são os fatores ambientais. Temos também depois aspectos relacionados com os tais eventos extremos, por exemplo, os tais golpes de calor, que de facto se prevê que tenham um aumento particularmente elevado no sul da Europa com a subida das temperaturas globais, e relativamente ao qual as populações mais desfavorecidas encontram-se mais vulneráveis. E depois temos a questão também das doenças infecciosas, ou seja, o facto de nós, pela alteração do nosso contexto, pelas alterações climáticas, podermos passar a ter condições mais propícias à presença de alguns vetores, isto é, alguns insetos, alguns mosquitos, algumas carraças que podem transmitir agentes infecciosos. Nós podemos passar a contactar com doenças infecciosas que não são tão características do ambiente em que nós estamos, com as quais não estamos tão habituados a lidar. Portanto, de facto, as alterações climáticas vão trazer desafios para a saúde em várias vertentes. Não menos importante a resistência aos antibióticos, um problema que muitas vezes começa no facto do cidadão querer ser o seu próprio médico. O resultado é a ineficácia deste tipo de medicação. Os antibióticos vieram reduzir a incidência de doenças infecciosas, mas, por outro lado, aumentar as doenças crónicas. E, sobretudo, quando nós estamos a lidar com a antibioterapia, essa é uma questão fundamental, ou seja, as pessoas não devem interromper os antibióticos antes do período indicado pelo profissional de saúde porque se estão a sentir melhor. Devem fazê-los até ao fim, mais uma vez como forma de evitar resistências a antibióticos, que mais uma vez é uma realidade que nos preocupa bastante. Os números são claros. A OMS estimou que em 2019 a resistência aos antibióticos tenha sido diretamente responsável por 1,3 milhões de mortes. Quando nós consideramos um quadro adicional, ou seja, não aqueles cenários em que a resistência aos antibióticos é a causa de morte direta, o cenário torna-se ainda mais desolador. E, portanto, esta é uma realidade que nós temos que lidar e que temos que ser capazes, dentro daquilo que é possível, de fazer o melhor que nós possamos para evitar este problema. E isto parte dos doentes e parte dos profissionais de saúde. Bernardo de Sousa Pinto revelou ainda que a maior parte das pessoas que diz ser alérgica às penicilinas não é. Porque nós temos uma franja muito grande da população que diz ser alérgica às penicilinas. Ao dizê-lo e ao eventualmente sê-lo, deixa de poder utilizar estes antibióticos e muitas vezes passa a ter que ser tratada com antibióticos de mais largo espectro, aquilo que nós chamamos, na gíria a brincar, as armas de destruição maciça em termos terapêuticos, que são antibióticos muito mais fortes que aquilo que seriam necessários e que podem potenciar o desenvolvimento de resistências aos micro-organismos. Ora, o que se passa é que a maior parte das pessoas que diz ter uma alergia às penicilinas, na verdade, não é realmente alérgica. E por isso, cabe aos profissionais de saúde também tentar esclarecer um bocadinho isso, ou seja, não tomar à letra simplesmente quando o paciente diz que é alérgico, mas tentar explorar a fundo esta questão, tentar perceber o contexto, a história clínica e até fazer testes de diagnóstico quando necessários, porque se as penicilinas podem ser usadas, são antibióticos mais adequados e de mais baixo espectro, então obviamente isso será melhor para diminuir o risco de resistências. No Salão Nobre de Angra do Heroísmo, o investigador abordou a relação próxima entre desenvolvimento social e saúde pública. É certo que a melhoria das condições de vida da população tem impacto imediato na sua saúde.